Eu tenho certeza que você já passou por essa situação. Você está lá fazendo a sua viagem maravilhosa dos seus sonhos e aí você está num ponto turístico ou num lugar bonito e pede para alguém tirar a sua foto. E aí quando você olha, ai, ficou horrível. Ou então você está viajando sozinha e já está cansada de tirar selfies. Com certeza você já passou por isso, não já? Todo mundo quer voltar da sua viagem com fotos lindas para poder recordar depois. E eu sei que não é possível você viajar com um fotógrafo a tiracolo, né, tirando todas as suas fotos da sua viagem inteira. Mas nesse vídeo eu vou te contar uma solução super viável que eu tenho certeza que você vai adorar. Você pode contratar um fotógrafo local no destino da sua viagem. É perfeito, eu mesma já fiz isso 3 vezes. Com certeza valeu super a pena e cada dólar que eu paguei. Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te contar como que funciona, como que você pode contratar, quanto que custa e eu vou mostrar também fotos que eu fiz em ensaios nessas viagens com um fotógrafo profissional local. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Coutinho. E se você, como eu, só pensa em viajar, você aterrissou no lugar certo. Então, primeiro, deixa eu te dar algumas vantagens de você contratar um fotógrafo lá. Em primeiro lugar, é a conveniência, né? Em segundo lugar, esse fotógrafo, por ser um morador local, ele já conhece os melhores lugares, né? A melhor luz. Então, às vezes, tem alguns lugarzinhos ali escondidos que são preciosidades. Então, é uma pessoa que vai aproveitar todo o conhecimento que ele tem da fotografia com o conhecimento do local para te entregar excelentes fotos e excelentes memórias dessa sua viagem. Então, em quais situações que é super interessante você fazer esse tipo de contratação? Em primeiro lugar, se você estiver viajando sozinha, né? Então, quando você está viajando sozinha, ou você vai ficar tirando selfies, ou você vai depender de pessoas na rua, né? Da boa vontade de pessoas e também da sua coragem, né? Se você for uma pessoa envergonhada ou não, de ficar pedindo para alguém tirar a sua foto no local. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, às vezes você está indo com a sua família, né? Você está com uma amiga ou está com seu filho, com a sua filha, e vocês não têm fotos boas de vocês juntas. Muitas vezes você vai tirar foto dela, ou ela vai tirar foto sua, ou então às vezes a família não tem muita paciência de ficar tirando foto e você quer ter uma foto boa com todos. Então essa situação também é ótima para você fazer um ensaio fotográfico lá no seu destino. Bem, dito isso, né, como que funciona? Existem alguns sites que você pode contratar o fotógrafo diretamente pelo site, tá? Então, eu vou contar como que eu contratei cada fotógrafo de cada ensaio que eu fiz, mas eu fiz uma pesquisa e eu vou deixar aqui na descrição alguns links, né, de sites que você pode contratar o fotógrafo. Sendo que um deles, que é o Fotos na Mala, e eu vou falar um pouquinho mais dele adiante, são fotógrafos brasileiros. Então, são todos fotógrafos brasileiros em mais de 100 destinos no mundo. E os outros são fotógrafos locais mesmo. Então, se você ainda quer praticar, de repente, o seu inglês ou o seu outro idioma, você ainda tem aí uma chance de estar conversando com uma pessoa local e praticando, né, esse idioma com ela. Então, basicamente, você entra no site, você escolhe o seu destino e no seu destino terão alguns fotógrafos disponíveis. E aí você vai escolher baseado no que eles estão mostrando ali nas fotos deles, né? Se você vai se identificar com o estilo daquelas fotos, tem uma breve descrição do fotógrafo, geralmente também. E muitas vezes vai ali na sorte, né? Pelo que você está vendo no site. Ou então você também pode procurar algumas referências, de repente, de amigos que já fizeram, ou de procurar depoimentos na internet. E você pode pesquisar um pouco mais a fundo esse fotógrafo. Mas então é basicamente assim, você entra no site, escolhe o seu destino, naquele destino você vê os fotógrafos que tem disponíveis, escolhe o seu fotógrafo e aí você faz o pagamento ou por PayPal, geralmente é por PayPal, né, por link ou através do próprio site, ou ainda tem alguns esquemas que você paga um percentual no site para reservar o seu horário e depois o restante você paga em dinheiro ao fotógrafo no dia do seu ensaio. Então você pode escolher por tempo, né? Você pode escolher às vezes 1 hora de ensaio, 2 horas de ensaio e por locação. Então, o interessante é que dependendo do número de horas que você contrate, geralmente o pessoal contrata 1 hora de ensaio, você não vai ter como fazer um grande deslocamento, né? Então, por exemplo, se você estiver em Nova York, você não vai ter como, em 1 hora de ensaio, fazer fotos lá na ponte do Brooklyn e lá no Central Park. Então, você tem que escolher locais que sejam próximos e o fotógrafo pode te orientar nesse sentido também. Então, o meu primeiro ensaio que eu fiz em Nova York, eu já vou mostrar aqui as fotos para vocês, foi no Central Park e na Quinta Avenida, né? Porque o Central Park na Quinta Avenida beira todo o Central Park. Então, foram locais, né, um do lado do outro. Então, não tive problema de deslocamento e super deu para fazer em 1 hora de ensaio.
E quanto ao valor, varia um pouco, mas é uma média, atualmente aí tá uma média de $300, tá? O número de fotos entregues varia também conforme a plataforma que você escolher, mas eu considero que vale cada dólar que você paga, com certeza. Porque de outra forma, né, como eu falei pra vocês, a não ser que você tenha um fotógrafo disponível, né, no seu grupo, na sua família, o tempo todo, você não vai voltar com fotos, assim, profissionais. Então, o ensaio te permite justamente que, às vezes, você escolhe o seu local favorito, né, ou o local mais icônico, mais turístico, enfim, que você se identifique mais daquela viagem, e aí você faz um ensaio ali, naquele local, você vai voltar com fotos maravilhosas, profissionais. Eu sei que atualmente os celulares são excelentes, são maravilhosos, mas nem todo mundo sabe manipular corretamente, nem todo mundo sabe fazer o uso correto da iluminação natural, que é bem desafiadora. Eu, como fotógrafa, sei disso, né? Sou fotógrafa há mais de 15 anos e faço muita foto externa. Então, você tem que ter realmente um conhecimento para você ter fotos boas com o seu celular. Tanto de angulação, de perspectiva, né? Então, são inúmeros fatores que um fotógrafo profissional vai ter um olhar diferenciado e vai te entregar, com certeza, um outro resultado. Então agora eu vou te contar um pouquinho de cada experiência dessa que eu tive, de cada ensaio que eu fiz, que eu contratei um serviço desses, e vou te mostrar também algumas fotos. Eu sempre gosto de fazer depois um álbum, tá? Um álbum simples, um álbum desse tipo fotolivro. Porque, gente, é outra coisa, né? Você vê a foto grande, você vê a foto em papel, então é outra coisa você ter isso impresso também. Então, em 2015, eu fui para Nova York com a minha irmã. Então, eu tava pensando justamente nisso. Eu poderia tirar foto dela, ela ia tirar foto de mim, mas e nós duas juntas? Não teríamos fotos boas juntas, né? Justamente porque a gente ia ter que depender de alguém para tirar nossa foto. E aí, na época, isso foi em 2015, vendo grupos de Facebook, né, sobre Nova York, eu encontrei essa fotógrafa que na época se divulgava muito, o nome dela é Marta Saxer, e aí eu fiz contato com ela e agendei o meu ensaio e fiz as fotos no Central Park, né, e na Quinta Avenida com a minha irmã, e as fotos ficaram maravilhosas, como vocês podem estar vendo aí. Na época, eu acho que foi $250, e depois, né, eu fui saber que depois, quando eu fui de novo para Nova York, que eu fiz contato com a Marta, ela tinha feito uma coisa que eu já vou contar aqui para vocês. Então, essa foi a minha primeira vez que eu contratei uma fotógrafa lá fora, e foi na viagem de Nova York que eu fiz com a minha irmã. Então, foi no outono. Então, a gente tem lindas fotos dessa viagem. Depois, em 2016, eu fui para Miami e eu quis fazer a mesma coisa. Dessa vez eu fui com meu filho e com meu marido, e eu achei a plataforma Shoot My Travel, que hoje em dia mudou de nome, ela se chama Angle. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E com a Shoot My Travel, eu agendei também. Entrei no site, escolhi uma fotógrafa e fiz o meu ensaio em South Beach. Então, eu queria justamente pegar essas casinhas coloridas de salva-vida. E aqui teve uma história engraçada, porque eu ia fazer o ensaio no dia que eu chegasse lá. Então, eu fiz o meu cabelo, fiz a minha maquiagem, já fui toda pronta para fazer o meu ensaio no dia que eu chegasse, só que choveu. Então, eu tive que adiar o ensaio, perdi meu cabelo feito, perdi a maquiagem, depois eu mesma que fiz, mas essas coisas acontecem. Então, foi aqui lá na praia de South Beach, no South Point Park. E eu vou passar aqui mais fotos para vocês. No caso, eu fiz com uma fotógrafa que era local, então ela já não falava português. Eu acho que ela era cubana, né? Mas ela falava inglês também. Então, como eu tinha falado, é super interessante também. Se você quer ter um contato com outra pessoa em outro idioma, você também pode aproveitar. E eu fiz o ensaio basicamente sozinha, mas aqui no final tenho foto também com o meu filho e meu marido. Eu fiz algumas fotos com o meu filho também. E aí foi esse ensaio super lindo e essa recordação maravilhosa. Eu gostei muito das fotos dela, eu achei que valeu super a pena também. E aí depois, em 2018, quando eu fui sozinha para Nova York, eu me deparei com a mesma situação, né? Vou ficar tirando foto de selfie e não vou ter fotos boas minhas sozinha. Quem vai tirar minha foto? E aí, novamente, eu entrei em contato com a Marta, só que ela tinha aberto uma empresa que se chama Fotos na Mala. Olha que legal, gente. Então, a empresa da Marta, os fotógrafos são brasileiros
em mais de 100 destinos pelo mundo. Então, se você tem essa barreira do idioma, né, já é um super facilitador para você, né, poder ter um fotógrafo brasileiro no seu destino. Então, ela criou essa empresa Fotos na Mala, e aí é desse esquema que eu falei para vocês. Você entra no site, escolhe o seu destino, escolhe o seu fotógrafo, e aí agenda o seu ensaio com ele. E aí, nesse caso, eu fiz com um fotógrafo da empresa, né, do Fotos na Mala, que se chamava Igor. E aí, dessa vez, eu fiz no West Village. Eu quis fazer no Village. Eu fui passar o meu aniversário nessa viagem. Então, eu tinha que fazer o ensaio, gente. Eu, como fotógrafa, né, eu tenho que ter fotos boas minhas. Então, eu comecei lá na Magnolia Bakery, que é uma confeitaria super famosa de cupcakes lá em Nova York. E aí, eu também, né, com um bolinho, cantei parabéns pra mim mesma. E depois fiz ali pelas ruazinhas lindas do Village. E eu amei também. Adorei as fotos, tendo que um detalhe técnico, né, que eu sendo fotógrafa notei, mas tá tudo bem. Ele fotografou com o diafragma muito aberto, tipo 1.4. E nessa abertura de diafragma, às vezes, algumas fotos podem sair um pouco tremidinhas, que foi o que aconteceu. Então, se você não tiver com uma velocidade muito alta, né, você acaba tendo... Se você olhar bem de perto, se você aumentar um pouco, assim, aumentar muito o zoom, você vê que tá ligeiramente tremido. Então, isso é só uma ressalva de fotógrafa. Mas, no geral, eu também amei as minhas fotos lá no West Village. E foi realmente inesquecível. Nova York 2018, passando o meu aniversário sozinha. Depois eu vou fazer um vídeo contando mais sobre essa viagem sozinha. E por fim, essa última experiência que eu vou contar pra vocês foi um pouco diferente, porque nesse caso, nessa viagem ao Peru, eu fui a fotógrafa de viagem de um grupo de mulheres, né, do qual eu fui junto. Então foi incrível porque eu fui registrando toda a viagem, documentando, né, tanto o grupo quanto cada uma. E também elas puderam fazer um ensaio individual lá no Machu Picchu, quando a gente foi pro Machu Picchu. Então, nesse caso, eu fui como fotógrafa e foi ótimo também. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Uma experiência um pouco cansativa para mim como fotógrafa, né? Porque afinal ficava o dia inteiro, né, andando com a mochila e o equipamento um pouquinho pesado, então fotografando todo mundo, mas foi ótimo. E eu também aproveitei, né, tirei uma casquinha aqui. Tem algumas fotos minhas também feitas com a minha câmera, que eu ia ali pedindo, né, para as pessoas tirarem a minha foto. E foi uma experiência muito diferente, muito única, né, que eu fiz. E realmente eu posso dizer que faz muita diferença você ter uma pessoa que realmente sabe tirar foto para fazer o registro da sua viagem. Então, sempre que possível, né, faça o seu ensaio fotográfico no seu destino. E quem sabe também eu não posso ser a fotógrafa do seu grupo de viagem. Estou à disposição, é só entrar em contato comigo. Bom, então essas foram as minhas experiências. Então, se você está pensando se vale a pena ou não contratar um fotógrafo para fazer um ensaio no seu destino, eu já te digo de antemão que super vale. Você não vai se arrepender. Eu fiz outras viagens das quais eu não contratei, né? Porque eu tinha outras pessoas assim comigo. Mas se você puder, essa é uma ótima opção para você já incluir no seu planejamento e orçamento de viagem. E você, já fez algum ensaio de viagem? Me conta como foi aqui nos comentários. Ou você gostaria de fazer? Já inclui isso no seu orçamento da sua próxima viagem, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui a sua curtida, compartilha com os amigos e se inscreve para o canal, porque aqui a gente só pensa em viajar. Até o próximo!